Olá, queridos amigos, boa noite. Estamos aqui na rádio e na TV Chico Xavier, com muita alegria para participarmos da nossa live do bem. Eu sou Evelyn Freire e para mim é uma grande honra poder estar aqui hoje com você, refletindo sobre a vida no plano espiritual. Esse é um tema que nós temos normalmente muitas dúvidas e questionamentos. Então, eu tenho certeza que muitas das nossas dúvidas poderão, hoje, nesse diálogo, serem sanadas. Meus queridos amigos, vamos então, inicialmente, fazermos a nossa prece, nos conectarmos à espiritualidade amiga, para que possamos iniciar a nossa conversa desta tarde, noite. Vamos lá? Elevando os nossos pensamentos ao Mestre querido, queremos, Senhor Jesus, te agradecer por este momento de reflexão, de união, de paz e de amor. Que os esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita possam verdadeiramente tocar o coração de cada um de nós, para que possamos, através do conhecimento, buscar o amor e a vivência do Teu Evangelho em nossas vidas. Que nesta noite, Senhor Jesus, a Tua palavra toque fundo em nossos corações e a cada dia procuremos ser pessoas melhores. Que Tu nos envolva e ampare, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, então vamos iniciar. Vejam, como eu havia comentado, saber sobre a vida no plano espiritual é algo que todos nós desejamos saber. Por quê? Nós sabemos que a vida na matéria tem fim. Em algum momento precisaremos retornar ao plano espiritual. E a doutrina espírita, ela já nos mostra, já nos fala acerca da imortalidade da alma. Então, se nós já temos conhecimento de que somos seres imortais, temos a vontade de saber como é no plano espiritual, como seremos recebidos no plano espiritual, para onde iremos, o que faremos, como viveremos. E a doutrina espírita, que é sempre luz em nossas vidas, ela nos esclarece essas verdades de uma forma maravilhosa, nos trazendo exemplos, nos trazendo inúmeros depoimentos dos espíritos na erraticidade, para que nós possamos saber exatamente como é a vida no plano espiritual. Mas algo que nós precisamos já de início colocar para vocês, que vai pautar toda a nossa conversa desta noite, é exatamente a sintonia e a evolução de cada criatura. A doutrina espírita nos mostra que, em decorrência do grau evolutivo, em decorrência das nossas vibrações, da nossa sintonia, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, da vivência do bem ou do mal, nós iremos, no plano espiritual, estarmos numa condição mais feliz ou numa condição de maior tristeza ou infelicidade. Então, nós separamos alguns questionamentos no tocante à vida espiritual para facilitarmos o nosso diálogo. E o primeiro questionamento que eu trouxe para vocês é: para onde vai o espírito após o desencarne? Antes de começar aqui, eu só quero colocar que essas perguntas foram encaminhadas para nós sabemos quais são as perguntas mais usualmente feitas no tocante à vida espiritual. Essas perguntas foram todas reunidas no nosso livro A Morada dos Espíritos e Suas Leis. Nesse livro, editado pela editora Letra Espírita, nós tivemos ali a oportunidade de abordar todos esses pontos. Então, caso também você tenha alguma dúvida e queira aprofundar esse conhecimento, a literatura está aí à disposição também para sanar os seus questionamentos. Mas a pergunta é: para onde vai o espírito após a morte? E a espiritualidade nos diz que nós iremos exatamente para onde está o nosso interesse. Onde estiver o nosso coração,
nós ali estaremos. Por quê, queridos amigos? Porque tudo no universo é sintonia e magnetismo. Então, em função dos meus pensamentos e das minhas emoções, eu serei atraída magneticamente para lugares bons ou lugares negativos. E a espiritualidade, ela nos ensina que existem três situações, três regiões, onde normalmente o espírito pode ir após o seu desencarne. O primeiro dele, muitas vezes, é o espírito permanecer na própria crosta da Terra, aqui conosco, na vida material que ele já tinha. Espíritos que são muito voltados à vida material, ao seu trabalho, à sua família, aos seus interesses, aos seus bens, ele fica ligado a esses tesouros para ele. E quando ele desencarna, ele não ascende, ele não vai para outras regiões do plano espiritual. Ele pode permanecer aqui na Terra. E muitos, inclusive, ficam nos seus lares, alguns têm conhecimento que já desencarnaram, outros não, e ficam querendo vivenciar a vida material que tinham antes do desencarne. Essa é uma condição. Mas os espíritos, ao desencarnarem, eles podem também serem atraídos magneticamente para regiões de sofrimento e dor, como as regiões umbralinas ou as regiões abismais ou trevosas de sombras. E aqui cabe destacar que há diferenciações entre regiões umbralinas e regiões abismais ou trevosas? Sim, há diferença. As regiões abismais, as regiões trevosas ou de sombras, normalmente são destinadas para espíritos mais cruéis, espíritos ainda impuros, onde o mal predomina essencialmente. Espíritos que se comprazem na prática do mal. São espíritos ainda muito embrutecidos espiritualmente. Muitas vezes também os espíritos suicidas ficam em regiões abismais. Então ali nós percebemos que a imperfeição ela é maior. Já nas regiões umbralinas, a doutrina espírita nos mostra que os espíritos que são atraídos magneticamente para essa região são espíritos normalmente mais culpados, espíritos sofredores, não são espíritos maléficos que se comprazem no mal, como aqueles que muitas vezes são destinados às regiões abismais. Então, são espíritos que estão ali purgando as suas vibrações inferiores. E aí, vocês podem talvez se questionar, até quando será que esses espíritos que são eventualmente atraídos para essas regiões de sofrimento e dor, eles ficarão nessas regiões para sempre? Graças a Deus, não, porque Deus é misericordioso e bom. Não existem sofrimentos e penas eternas. Então, esses espíritos lá ficarão até que eles se arrependam verdadeiramente dos seus erros e dos seus equívocos, ou que eles tenham expurgado todas as vibrações nefastas que os envolviam. Então, às vezes, quando eles expurgam todas essas energias, mesmo que o arrependimento ainda não tenha vindo de forma completa, às vezes eles se encontram num estado de desequilíbrio emocional tão grande que eles nem têm muito consciência de onde eles estão. Mas, se há esse expurgo dessas vibrações, eles são amparados pela espiritualidade. Então, através do arrependimento ou do completo expurgo dessas vibrações, eles sairão de lá e serão levados para postos de auxílio, para colônias espirituais. De qualquer maneira, não ficarão lá eternamente. Mas os espíritos, ao desencarnarem, além de permanecerem na crosta ou serem atraídos para essas regiões de sofrimento e dor, eles podem ser conduzidos e levados para comunidades devotadas ao bem, colônias de transição, são regiões destinadas a espíritos que já vivenciam, de uma certa maneira, o evangelho em suas vidas. Pessoas melhores, pessoas que já utilizam a intelectualidade, o conhecimento, para crescerem no aspecto moral também. E essas comunidades destinadas ao bem,
elas, não basta nós querermos adentrar ou ficarmos nessas regiões, nessas comunidades devotadas ao bem. Nós precisamos ter um grau mínimo de evolução para que nós possamos lá adentrar. Claro que dentro dessas regiões, dessas comunidades, há espíritos de variados graus evolutivos, certamente uns mais evoluídos e outros menos. Mas, para que se possa estar lá, adentrar nessas regiões, é necessário um patamar mínimo de evolução. Quando esse patamar não é alcançado, o espírito ele vai estar em regiões inferiores, como, por exemplo, as regiões umbralinas, até que ele possa realmente ser conduzido para outras regiões. Então, em regra, queridos amigos, nós temos essas três condições: ou o espírito permanece aqui entre nós, na crosta, ou nas regiões abismais, trevosas ou umbralinas, tá? Vale ressaltar que as regiões trevosas e as regiões ou abismais, elas ficam localizadas normalmente no interior do planeta Terra, tá? Na parte central, ali como se fosse no núcleo da Terra, tá? As regiões umbralinas ficam ali na região a partir da crosta terrestre. E as regiões, as comunidades devotadas ao bem, elas vão ascendendo nos planos superiores à crosta. Perfeito? Então, como eu falei, tudo depende da nossa sintonia. Por isso que nós precisamos, queridos amigos, trabalhar a nossa evolução, a nossa reforma íntima, porque todos nós certamente desejamos, ao desencarnar, irmos para regiões felizes, regiões, comunidades destinadas ao bem, onde a natureza é bela, onde lá se pode trabalhar, se pode estudar, se pode aprofundar os conhecimentos, se preparar para uma nova reencarnação, onde o progresso e a felicidade relativa existem nessas regiões. Então, é uma região, claro, que todos nós desejamos estar presentes, mas para isso nós precisamos fazer por merecer. Nós não iremos fazer jus a elas sem mérito. A justiça divina, ela é perfeita, a cada um segundo as suas obras. Então, para que nós possamos lá adentrar, precisamos trabalhar essencialmente o nosso coração, a nossa intelectualidade e amar. Aprendermos a amar, a vivenciarmos a caridade e o evangelho de Jesus. Então, queridos amigos, como nós já percebemos que durante esse período que nós estamos na espiritualidade, nós precisaremos reencarnar, certamente, até alcançarmos a perfeição. Então, o que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas se questionam por que a necessidade de nós reencarnarmos. Por que nós não podemos progredir apenas no mundo espiritual? Se o mundo espiritual é o verdadeiro mundo, é a morada de cada um de nós, qual a necessidade de eu reencarnar? Porque não viveríamos todos nos mundos espirituais. E a doutrina também nos informa que a reencarnação em mundos materiais ela é necessária, porque durante a reencarnação eu aprendo determinados valores que eu não tenho condições de aprender na espiritualidade. Eu aprendo, o indivíduo, o espírito cresce em ambos os planos, mas no mundo espiritual ele aprende determinadas virtudes e valores, e na matéria outros. E como nós precisamos aprender tudo, toda a intelectualidade, toda a ciência, todas as artes, e saber aplicá-las, todas elas, para que sejamos espíritos perfeitos, precisamos estar, às vezes na matéria, às vezes no plano espiritual. Mas isso acontece, essa necessidade só existe até que eu alcance a condição de espírito perfeito. Porque quando eu adentro na condição da primeira ordem de espíritos, que são os espíritos puros, eu não mais precisarei reencarnar. E aí, nesses casos, quando chegar à condição de espírito puro, eu não mais serei ou receberei a denominação de espírito errante. Vejam, quanto ao estado do espírito, ele pode estar encarnado, quando ele está aqui na matéria, ele pode ser errante,
Errante é aquele espírito desencarnado que está no plano espiritual, mas esperando uma nova reencarnação, se preparando para um novo reencarne, porque ele sabe que ele ainda não alcançou a perfeição, a pureza. Então, todo aquele que ainda precisará reencarnar, que está no plano espiritual, desencarnado, mas ainda precisará reencarnar para continuar o seu progresso também na matéria, nós chamamos de espíritos errantes. E aqueles que já alcançaram a perfeição são chamados de espíritos puros, não podem receber a designação de espíritos errantes. Então, errante é todo espírito desencarnado? Não. Errante é o espírito desencarnado que ainda precisa reencarnar, porque o desencarnado puro e perfeito não é errante. E vejam, dentro dessa condição de espírito errante, há uma variação muito grande no tocante ao estado do espírito na erraticidade. Porque vejam, nós temos aí, dentro da escala espírita, desde espíritos imperfeitos até chegarmos na ordem de espíritos puros, nós temos 9 classes, certo? Nós temos as classes que compõem a ordem de espíritos imperfeitos, nós temos as 4 classes que compõem a ordem de bons espíritos, até chegar na classe única de espíritos puros. Então, todas essas classes inferiores, nós podemos designar que, quando esses espíritos estão na erraticidade, são espíritos errantes. Mas, obviamente, que os espíritos errantes que ainda se encontram na condição de espíritos imperfeitos terão uma vida, normalmente, de dificuldades, de sofrimento, de dores, de angústias, de desespero, quando eles estiverem na erraticidade. Por outro lado, espíritos errantes que já se encontrem na condição de bons espíritos, onde nós temos os espíritos benévolos, os sábios, os de ciência, os superiores, claro que eles já vivem uma vida mais feliz na erraticidade, por conta da evolução que já alcançaram. Não são ainda perfeitos e não vivem ainda a felicidade perene, eterna, completa, ininterrupta, porque essa felicidade só as têm os espíritos perfeitos. Mas certamente que os espíritos bons, na erraticidade, já usufruem de uma felicidade muito maior do que a que nós usufruímos aqui na Terra, que ainda é um mundo de expiações e de provas em transição para mundo de regeneração. Portanto, a questão é, como vivem os espíritos então na erraticidade? Depende. A vida deles será mais ou menos feliz em função exatamente do quê? Do nível de evolução de cada um deles. Então, por exemplo, eu trago aqui para vocês o questionamento 231 do Livro dos Espíritos, onde se faz a pergunta exatamente no sentido de que se os espíritos errantes, se eles são felizes ou infelizes. Kardec queria saber como viviam, em que condição os espíritos errantes viviam na erraticidade. E a doutrina espírita, os espíritos da codificação, nos deram a seguinte resposta. Nos disseram, eles são mais ou menos felizes, conforme os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então vejam que, em função dos méritos de cada um, essa vida na erraticidade será mais feliz ou menos feliz. O importante é que, quando nós estamos na erraticidade, meus queridos amigos, nós temos a oportunidade de termos as nossas potencialidades, as nossas percepções ampliadas. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque aqui na matéria nós estamos ainda muito influenciados pela matéria densa que cobre o nosso perispírito, pela vida material.
pelas sensações do mundo material. Então isso empana, obscurece um pouco os nossos sentidos. Mas no plano espiritual, não. Como nós estamos sem esse corpo material, e o nosso espírito está livre, nós conseguimos apreender melhor as coisas, nós conseguimos raciocinar melhor no tocante à nossa evolução, ao nosso estágio evolutivo, aquilo que eu preciso alcançar e trabalhar em mim para ser um espírito melhor. E isso é maravilhoso, porque é exatamente nesse estágio que eu tenho condições de buscar o meu aperfeiçoamento, de trabalhar por uma próxima reencarnação, onde eu tenha condições de trabalhar aqueles pontos frágeis da minha personalidade, porque lá eu vejo melhor o que eu sou verdadeiramente, as minhas virtudes e também os meus defeitos. E isso facilita, certamente, o planejamento de uma nova reencarnação. Então, queridos amigos, essa concepção que o espírito tem na erraticidade, que nem sempre ele tem na matéria, faz toda a diferença. Tá? Por isso que quando nós estamos aqui, às vezes sofrendo, muitas vezes nos sentindo vitimados pela justiça divina, quando retornamos à espiritualidade, não pensamos mais assim. A nossa forma, a nossa maneira de pensar muda, evolui, se amplia, porque lá nós temos uma percepção maior de tudo, da nossa vida e do universo. Além disso, um outro questionamento muito comum que se tem é se os espíritos têm as mesmas sensações que nós aqui na matéria. Se os espíritos sentem dor, se os espíritos sentem frio, calor, se os espíritos têm fome, enfim, nós temos uma necessidade, uma vontade de saber se as sensações físicas dos espíritos, as percepções, as necessidades que nós temos na matéria, se nós as teremos também no plano espiritual. Se eles precisam, se eles têm sede, se eles bebem. Então, isso, como é que a doutrina espírita nos explica essas observações? Vejam, a doutrina espírita, de forma muito lúcida e muito clara, ela nos diz que quanto mais evoluído é o espírito, menos ele sente necessidade dessas situações, dessas necessidades que nós temos na matéria. Porque quanto mais desmaterializados nós somos, mais nós estamos adaptados à vida espiritual, sem necessidade dessa alimentação que nós sentimos aqui, sem necessidade de bebermos alguma coisa, de nos alimentarmos, de termos as mesmas sensações do corpo como nós temos aqui. Por outro lado, espíritos ainda mais materializados, presos às sensações do mundo, que não têm o conhecimento da vida espiritual, esses espíritos, eles muitas vezes nem sabem que eles estão desencarnados, então eles continuam acreditando terem as mesmas necessidades que aqui. Então muitas vezes eles se apercebem ou se sentem numa condição de fome, de sede, de frio, de calor. Mas vejam, isso é essencialmente uma percepção desses espíritos. Por quê? Prestem atenção, eu vou explicar. Quando nós estamos na espiritualidade, nós não temos mais esse corpo físico, certo? Nós temos o corpo perispiritual, que é o perispírito. O perispírito, ele tem várias propriedades. Quando nós estamos estudando, por exemplo, o estudo sistematizado da doutrina espírita, nós temos condições de ter aulas específicas só sobre o perispírito. Mas uma das propriedades do perispírito é a propriedade, por exemplo, que nós chamamos de propriedade plástica. O que significa propriedade plástica? Significa que pelo poder da mente, pela força do meu pensamento e da minha vontade, eu imprimo no meu perispírito aquilo que eu penso. Eu imprimo a forma que eu penso. Eu imprimo as sensações que eu penso. Eu imprimo as dores que eu penso. Eu imprimo o bem-estar que eu penso. Significa dizer que tudo está na mente? Sim. Significa dizer que a mente vai comandar as percepções, as sensações e as necessidades do espírito.
Portanto, um espírito que não tem conhecimento da vida espiritual, por exemplo, que não entende que ele já está num corpo fluídico, que o perispírito não tem as mesmas condições, as mesmas necessidades da matéria, que ele não é formado da mesma matéria densa do corpo físico, ele vai acreditar que ele precisa se alimentar. Vejam bem, o corpo perispiritual dele necessariamente não precisa daquele alimento, mas ele mentalmente, ele acredita que precisa. E como eu disse, pelo poder plástico do perispírito, eu penso e o meu perispírito ele vai exatamente representar, demonstrar aquilo que eu penso. Portanto, se eu penso que eu estou sentindo frio, o meu perispírito, o meu espírito, na erraticidade, vai sentir frio. Se eu penso que eu estou sentindo calor, o meu corpo vai sentir calor. Ele obedece ao comando mental. Se eu pensar, por exemplo, que eu desencarnei num acidente, que eu estou com o braço quebrado, com uma perna quebrada, que eu estou ensanguentada, eu vou me ver sem braço, com o braço quebrado, com a perna quebrada, ensanguentada, porque eu pensei, mesmo que inconscientemente, eu pensei daquela forma e eu imprimo no meu corpo perispiritual aquilo. Se eu acredito que eu estou sentindo dor, eu vou sentir dor. Se eu penso que eu estou sentindo fome, eu vou sentir fome. Se eu penso que eu estou sentindo sede, eu vou sentir sede. Então, vejam bem que eu estou querendo dizer aqui que não é ilusório. O espírito, ele vai sentir exatamente o que ele pensar. Então, se ele pensa que ele está sentindo dor, ele vai sentir dor de verdade? Vai. Mas é a força da mente. Se na mesma hora ele tiver esse entendimento e nós dissermos para ele, veja, tudo é o poder da mente. Pense que você está bem, que você não está sentindo essa dor. Essa dor só está na sua mente. Mentalize-se saudável, mentalize-se bem, mentalize-se sem dor nenhuma. Ele imprime isso no pensamento e o perispírito dele vai refletir isso. Então percebam que essas percepções variam muito em função do nível evolutivo. Porque quanto mais evoluído é o espírito, mais entendimento ele tem, mais conhecimento do plano espiritual ele tem, menos necessidade de ficar preso a essas sensações da matéria, essas necessidades da matéria. Então, ele não vai sentir fome, ele não vai precisar se alimentar de coisas, de algum tipo de alimento. Normalmente, esses espíritos mais materializados, eles que ainda sentem essa necessidade, porque ainda acreditam que precisam, eles se alimentam de frutas, de sucos, tá? Eles têm de sopas, uma alimentação mais leve, até que eles possam acostumar-se e evoluírem a ponto de compreenderem que eles não mais necessitam desse tipo de alimento. Espíritos mais evoluídos, eles já se alimentam através da respiração, porque eles absorvem do fluido cósmico universal as parcelas de energia que eles necessitam para se alimentar. Então, eles não precisam se alimentar dessa forma. Então, pela respiração, muitas vezes até cutânea, eles se alimentam. Outras vezes, espíritos mais evoluídos se alimentam até pela prática da caridade. Quando nós fazemos a caridade, que nós praticamos o amor, colocamos o amor em ação, aquela atividade, ela alimenta o espírito, de modo que ele não precisa de uma alimentação como nós aqui conhecemos, porque a prática da caridade é um alimento para o seu espírito, então ele se sente saciado e não precisa se alimentar. Mas isso varia muito. Por isso que existem tantas graduações no mundo espiritual no tocante às moradas. Existem moradas que são condizentes para espíritos medianos, existem moradas que são apropriadas para espíritos mais evoluídos, porque conforme a evolução da criatura, a vida que eles vivenciam, os costumes, mudam exatamente aqui. Então, não dá para esses espíritos ficarem todos juntos ao mesmo tempo. Eles precisam ser separados conforme o grau evolutivo que eles se encontrem. Perfeito? Além disso, vamos conversar um pouquinho sobre a locomoção dos espíritos na erraticidade. Como é que eles se locomovem? Será que eles se locomovem como nós aqui na Terra? Vejam,
No plano espiritual, tudo também depende do grau evolutivo. Perfeito? Vamos primeiro dizer como se locomovem os espíritos nas regiões de sofrimento e dor. Nas regiões de sofrimento e dor, a locomoção é praticamente similar à nossa, tá? Então, eles se locomovem caminhando, tá? Não existe para eles o que nós chamamos de volitação. Volitar é a capacidade que os espíritos têm como se eles estivessem num processo de voo, tá? Eles ficam acima do solo e eles podem se locomover de forma vertical, de forma horizontal, de forma rápida ou de forma lenta. Nos mundos nessas regiões de sofrimento e dor, normalmente pode acontecer a volitação? Pode, mas ela é muito restrita. Por quê? Porque a psicosfera das regiões umbralinas é muito densa. E para que a volitação ela aconteça, precisa de um ar, de uma psicosfera mais pura. Como é muito densa nas regiões de sofrimento e dor, a volitação, quando ocorre, ela é a poucos centímetros do solo. Os espíritos não conseguem volitar a altas, numa altura muito alta, e também se locomovem em baixa velocidade, não conseguem volitar rapidamente. E por quê? Por conta da psicosfera e por conta da evolução dos espíritos que lá habitam. Para que eu possa volitar rápido e alto, em muitas, assim, numa altura muito grande, numa velocidade muito grande, eu preciso de evolução, depuração espiritual. Quanto mais depurado é o espírito, mais rápido ele volita e mais alto ele volita. Como os espíritos que habitam nas regiões de sofrimento e dor não têm evolução, eles podem até entender a técnica, mas eles não conseguem volitar rápido e a altas distâncias, exatamente porque eles são imperfeitos e a atmosfera não permite. Então, a volitação é possível porque os espíritos transformam sua energia em energia cinética, que é exatamente a relativa ao movimento do corpo. Então, como eles transformam a sua energia do corpo em energia cinética, eles conseguem operar essa locomoção através da volitação. Mas não é a volitação apenas a única forma de eles se locomoverem. Mesmo nas regiões, nas comunidades destinadas ao bem, eles utilizam a locomoção como nós aqui utilizamos? Sim. Eles não ficam volitando o tempo todo, eles até podem, mas muitos optam em andar, outros normalmente volitam. Outros, por exemplo, quando não sabem volitar, utilizam-se de instrumentos de locomoção. Tem instrumentos de locomoção, como nós vimos no livro Nosso Lar, o aerobus, que é como se fosse um ônibus, mas que ele flutua e que ele transporta o maior número de pessoas. Então, pessoas que não sabem volitar e precisam se locomover a determinadas distâncias, utilizam os instrumentos de transporte que existem no plano espiritual. Vejam bem, queridos amigos, que nós aqui já sabemos que a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então, é natural que no plano espiritual nós encontremos mecanismos de transporte e uma vida muito mais perfeita. Por quê? Porque lá é a verdadeira vida. Aqui é uma cópia imperfeita e já nós temos tantos instrumentos de locomoção maravilhosos, o que diria no plano espiritual. Perfeito? Então, a volitação é um meio utilizado e com as restrições cabíveis em função do local onde os espíritos que a estejam utilizando se encontrem, se em regiões mais felizes ou regiões de sofrimento e dor. Agora, uma pergunta interessante que normalmente fazem é se em função do fato desses espíritos poderem se localizar, se locomover, na verdade, se eles transitam entre essas regiões. Se os espíritos imperfeitos podem ir até as colônias, se os espíritos imperfeitos podem vir aqui na Terra, se os espíritos das colônias de comunidades voltadas ao bem podem descer, enfim, eles podem transitar livremente? Vejam, isso é uma pergunta muito interessante e a resposta é mais interessante ainda. Os espíritos, eles só podem transitar com autonomia
nos locais, nas regiões, no mesmo grau evolutivo da que eles habitam, ou os mais inferiores. Mas para irem para regiões mais evoluídas do que aquelas onde eles vivem, só podem se eles tiverem autorização de espíritos superiores ou se eles estiverem em aprendizado, em estudo. Significa dizer que espíritos imperfeitos que estão em regiões de sofrimento e dor, eles só podem ir em outras regiões iguais às deles ou descerem aqui para a Terra. Eles podem vir aqui? Podem. E por quê? Porque a Terra, em função da psicosfera que nós emitimos, ainda é uma psicosfera de sofrimento, de imperfeição, de vibrações inferiores. Nós ainda somos muito imperfeitos e contaminamos a psicosfera terrestre. E essa psicosfera terrestre é muito similar à das comunidades de sofrimento e dor. Então, eles têm trânsito livre para virem aqui à Terra. Então, espíritos de regiões umbralinas podem vir à Terra, nos influenciar, nos obsediar, nos atormentar? Podem. Quer dizer que espíritos de regiões trevosas ou imperfeitas podem vir aqui nos influenciarem? Podem. E fazem isso constantemente. É por isso que nós precisamos estar a todo momento orando e vigiando, porque caso contrário, abrimos brecha mental, sintonia mental para que esses espíritos venham, nos influenciem, nos dominem e nos prejudiquem. Portanto, nós temos que ter muito cuidado. Agora, espíritos que habitam comunidades devotadas ao bem, eles podem e fazem isso constantemente. Eles podem atuar ali dentro das suas regiões similares e descer para as regiões umbralinas, descer para as regiões trevosas, aqui para a Terra, e eles fazem isso constantemente, porque eles trabalham pela humanidade. Então, eles se deslocam para ajudar esses espíritos sofredores imperfeitos, nós que estamos encarnados e aqueles que estão nesses locais de imperfeição ainda. Perfeito? Então a locomoção existe, mas essa possibilidade de ir e vir depende essencialmente do grau evolutivo, tá? Outro questionamento que eu quero trazer aqui para vocês é como eles se comunicam no plano espiritual. Será que eles utilizam a verbalização como nós fazemos? Utilizam da palavra falada? Vejam, eles podem utilizar a palavra falada, a verbalização, mas quanto mais evoluído é o espírito, menos ele verbaliza e mais ele se comunica pelo pensamento, pela telepatia. A telepatia é a linguagem normal, usual do plano espiritual. Portanto, quando nós estamos, por exemplo, lendo o livro Nosso Lar, ou mesmo outras obras que falam do plano espiritual, ou a própria série de André Luiz, que nos fala sobre a vida no plano espiritual, nós percebemos em várias situações que em determinados momentos eles falam, verbalizam como nós, em outros momentos eles utilizam a linguagem telepática. Principalmente, por exemplo, quando eles vão fazer visitas ou eles vão fazer trabalhos de resgate nas regiões umbralinas ou de sofrimento. Como lá eles precisam manter o silêncio para que eles nem sempre sejam vistos e atacados, muitas vezes pelos habitantes daquelas regiões, eles se comunicam pelo pensamento. Então vejam que em determinadas situações é fundamental a comunicação telepática. Mas isso, claro, fica muito também em virtude do momento e da condição evolutiva de cada um. Se um espírito mais elevado se comunica de forma telepática, mas o outro, mais imperfeito, ainda não consegue captar o pensamento, obviamente que o espírito mais evoluído vai conversar, vai falar, vai verbalizar, porque ele sabe que o outro não consegue ainda captar o pensamento. Então, claro que isso varia de espírito para espírito, mas é importante nós sabermos que, à medida que formos evoluindo, vamos ter a linguagem telepática. Uma pergunta também muito boa e interessante é: será que os espíritos, eles constroem famílias, eles casam, eles namoram no plano espiritual? E a resposta é positiva. Sim, meus queridos amigos. E vejam que isso, no primeiro momento, parece estranho, mas não é. Olha, raciocinem comigo. Se o amor
é o sentimento maior que existe no planeta, no universo. Se todos nós estamos aqui na Terra para aprendermos a amar, se todos nós estamos aqui na Terra para aprendermos a nos olharmos e a nos vermos como verdadeiros irmãos, se aqui, em função do amor que nós já conseguimos ter, nós nos reunimos, nós formamos famílias com aqueles espíritos onde nós temos mais afinidade, por que será que no plano espiritual, principalmente nas esferas mais próximas da Terra, onde os nossos gostos, as nossas sensações, as nossas necessidades são muito próximas às da vida material, por que que lá nós não iríamos nos buscar? Por que que lá nós não iríamos buscar formar grupos familiares com aqueles espíritos mais afins, onde o sentimento ainda é maior? Então, isso acontece no plano espiritual? Sim. E eu trago novamente aqui o exemplo do livro Nosso Lar, quando nós podemos ver, por exemplo, que a irmã Laura, que atendeu e ajudou André Luiz, ela esperava exatamente a neta dela chegar do plano material, que ela desencarnou. E ela foi viver com quem? Exatamente com a avó dela. Por quê? Porque se há a possibilidade desses espíritos que têm afinidade estarem na mesma colônia, eles vão se reunir. Lembrando também que Lísias, amigo de André Luiz, mostra que ele iria se casar no plano espiritual, porque ele e a moça, né, o espírito que ele iria se unir, eles ainda ficariam no plano espiritual algumas décadas. Então, em decorrência disso, eles resolveram se unir, casar no plano espiritual, para que durante o período que eles estariam ainda ali na erraticidade, eles pudessem estar juntos. Então, percebam que nas faixas evolutivas medianas, onde nós ainda temos uma necessidade muito grande, muito próxima da Terra, nós construímos famílias no plano espiritual. Significa dizer, então, que os espíritos superiores não façam isso? Não é isso. Apenas que essa necessidade, ela diminui. Por quê? Porque o meu amor, o sentimento maior, ele deixa de ser mais restrito. E aí o amor se amplia, o amor que esses espíritos superiores sentem, eles não sentem por determinados tipos de espíritos, eles sentem por todos. Então eles não sentem a necessidade de se unir com uns individualmente, porque eles já veem todos como uma grande família. Mas tudo é etapa evolutiva, é processo evolutivo, é momento de cada espírito. E por isso que eu falo sempre que nós precisamos entender que a situação vivenciada por espíritos medianos, mais próximos da nossa condição, é uma. As condições vivenciadas por espíritos mais sublimes é outra. Então, essa compreensão é importante para nós não confundirmos as situações e a vida no plano espiritual. Além disso, eu gostaria de ressaltar que como as coisas são construídas, como as construções, as casas são feitas no plano espiritual. Será que lá as pessoas constroem casas, ministérios, prédios? Sim. Mas como é feito isso? A construção lá é igual? Aqui tem pedreiros, pessoas que vão colocando tijolo a tijolo. Como é feito isso? Isso é uma das coisas mais interessantes que a doutrina espírita nos traz. Ela nos mostra que aqui, como é feito tudo no mundo material? Primeiro, a pessoa mentaliza, pensa naquilo que ela quer construir, certo? Depois, ela escolhe a matéria-prima que ela vai utilizar para a construção daquilo que ela quer, e depois, ela escolhendo a matéria-prima, se coloca as mãos à obra, seja um jarro, seja uma construção civil, tem que ter alguém, um trabalhador ali operacionalizando aquilo, ou uma máquina, enfim, mas tem que ter algo que fabrique aquilo que se pensou inicialmente e depois se buscou a matéria-prima. Não é assim no plano material? Pois muito bem, no plano espiritual não é assim. Lá, tudo está na mente. E nesse caso também. Então, como é que acontece? Lá, quando o espírito mentaliza,
Na hora que ele mentaliza e que ele sabe, que ele vê, que ele identifica o que ele quer construir, automaticamente aquela coisa que ele pensa surge, aparece, é construída na frente dele. Como assim, Evelyn? Simples. Porque quando ele pensa no plano espiritual, ele já está trabalhando com a matéria-prima do plano espiritual. E sabem qual é? O fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria-prima de tudo que é construído no plano espiritual. Então, quando eu penso, eu já estou trabalhando as moléculas do fluido cósmico universal e aquilo que eu imagino já se faz presente na minha frente. Eu não preciso ir lá trabalhar com as minhas mãos. Tudo é pela força do pensamento. É assim que, por exemplo, eu faço surgir, por exemplo, uma flor na minha frente, uma maçã, uma roupa. E é da mesma forma que eu faço surgir uma construção, um prédio, uma casa, um ministério. Claro que existem técnicos, engenheiros do espaço apropriados para isso? Sim. Claro que o espírito que vai construir, por exemplo, uma colônia espiritual, com os seus ministérios, com os seus departamentos, com as suas casas, tem que ser um espírito preparado ali, naquele trabalho, naquela tarefa de construção. Qualquer espírito pode fazer isso? Pode. Normalmente com a sua roupa, com aquilo, com os seus acessórios. Normalmente, quando o espírito pensa, por exemplo, que ele está vestido com uma determinada roupa, ele já vai se ver com aquela roupa, porque ele pensou, modificou ali, através da força do pensamento e da vontade, o fluido cósmico universal, e ele já se vê vestido. É o mesmo processo. Mas, para eu, por exemplo, mudar ou fazer uma roupa, ou para eu, enfim, qualquer acessório que eu queira utilizar, é muito mais simples do que o processo utilizado para a construção de uma colônia espiritual. Mas a ideia é uma só, a técnica é uma só, mas as pessoas e os espíritos precisam estarem preparados, terem a tecnicidade adequada para essas grandes construções. Mas isso é interessantíssimo. Percebam o poder, queridos amigos, que o pensamento e a vontade têm no plano espiritual. Então é assim que eles confeccionam as coisas, as roupas, os alimentos, as casas no plano espiritual, ok? Eu coloquei aqui para nós irmos finalizando 2 outros pontos interessantes. É se no plano espiritual os espíritos têm atividades. O que eles fazem? Eles se ocupam com o quê? Eles têm lazer, por exemplo, ou eles só trabalham, ou eles só estudam? E aqui a espiritualidade também nos ensina que não. Claro que não é, eles não vivem só para o trabalho. Eles têm lazer, até porque o lazer também é importante para o espírito. E vejam que muitas vezes quando o espírito, ele relaxa a sua mente, ele não está naquela atividade de trabalho constante, aquilo ali também é uma renovação energética para o seu espírito. Então, existem teatros, existem, muitas vezes, teatros ao ar livre, existem lugares onde eles possam ouvir músicas, existem várias bibliotecas, existem vários locais, parques belíssimos que eles podem ir, shows de música, claro que existem músicas mais depuradas, músicas menos depuradas, mas há sim vários locais e momentos destinados ao lazer. E aí que eu volto mais uma vez com o exemplo que nós temos também na obra Nosso Lar, onde lá nós percebemos que num determinado momento o André Luiz sai com Lísias, com a sua noiva, eles vão passear, ouvem músicas, veem os espíritos ali sentados muitas vezes nas regiões belas da colônia, aproveitando a música daquele dia. Então, o lazer também é importante. Espírito, quanto mais evoluído, mais ele trabalha, tá? Mas ele sempre, em algum momento, ele vai destinar um período também para descansar um pouco a sua mente. Ele talvez até não precise descansar o corpo espiritual, mas a mente é sempre necessária em determinados momentos. Então, sim, há lazer também no plano espiritual. E, por fim, eu finalizo aqui, reforço, tá, a ideia que a doutrina espírita nos traz, que todos nós nascemos para a felicidade e para a perfeição.
Significa dizer, queridos amigos, que não há penas e sofrimentos eternos. Como eu já havia dito no início, mesmo os espíritos que estão momentaneamente em regiões de sofrimento e dor, espíritos suicidas, espíritos trevosos, espíritos malignos, espíritos perversos, espíritos impuros, não importa. Todos eles, todos nós, iremos um dia ser luz. Iremos um dia ser espíritos perfeitos. Iremos um dia ser puros e chegaremos um dia à condição de Cristos, como Jesus hoje o é. Porque nós fomos criados para a felicidade e para a perfeição. Portanto, nós, mais cedo ou mais tarde, chegaremos a essa condição. Cabe a nós trabalharmos para que essa meta, esse objetivo seja alcançado o mais rapidamente possível. Eu posso demorar mais ou menos tempo, isso depende de mim, do uso do meu livre-arbítrio de forma positiva ou não. Mas que todos nós chegaremos à perfeição, isso é uma verdade, isso é um axioma que não podemos mudar. Isso faz parte da lei divina. Portanto, queridos amigos, não há penas eternas, não há sofrimento eterno. A única coisa que é eterna em nossa vida é a felicidade e a perfeição, onde nós um dia todos, sem exceção, vivenciaremos o amor em nossos corações. E eu, queridos amigos, sempre gosto de finalizar as nossas palestras, os nossos diálogos com uma poesia. Eu sempre produzo, eu crio uma poesia dentro da temática que nós conversamos. Portanto, como nós estamos conversando sobre a vida no plano espiritual, a poesia que eu preparei para vocês é a vida espiritual. E eu peço aqui permissão para ler. Então, como será a vida espiritual? Será semelhante à material? Onde fica o espírito e como vive? A morte do corpo sobrevive? Sim, o espírito é imortal. Essa verdade é universal. E onde estiver o seu coração, ele ali estará, por atração. Pode permanecer ligado à matéria, em vida de luta, ignorância e miséria. Pode sofrer em regiões de dor, à espera do arrependimento curador. Mas aquele que vive o amor irá para regiões de esplendor. Tudo no universo é sintonia. Entendamos essa sincronia. Para ser feliz na erraticidade, abracemos nossa religiosidade. Quanto mais leve o coração está, mais rápido e alto se pode volitar. Tudo tem causa na mente. Ela é a sede do que se sente. Se soubermos ela bem controlar, dificuldades não iremos encontrar. Não sentiremos frio, fome ou dor, ou mesmo o egoísmo destruidor. Famílias pelo amor formar-se-ão, em bela expressão da criação. Saibamos viver o Evangelho, deixando para trás o homem velho, e nossa vida espiritual será de luz, ao lado do amado Mestre Jesus. E agora, para finalizar mesmo a nossa conversa, a nossa live do bem, vamos então, queridos amigos, fazermos a nossa prece em agradecimento a esse momento maravilhoso que o nosso Mestre amado Jesus nos permitiu. Então vamos lá? Senhor Jesus, Mestre querido, queremos te agradecer imensamente por este momento. Te agradecer pelos ensinamentos recebidos, pelas palavras que nós tivemos a oportunidade de refletir, pelo aprendizado desta noite, Senhor. E, acima de tudo, pelo amor que tu derramas sobre todos nós. Certamente foi um grande banquete espiritual que cada um de nós teve neste momento a oportunidade de adquirir, para que esse banquete possa matar a fome da nossa alma, Senhor, nos aproximando cada vez mais de Ti.
Que esses ensinamentos, Senhor, não fiquem apenas no nosso entendimento, na nossa intelectualidade, mas acima de tudo, em nosso coração, para que a cada dia possamos realmente vivenciar o amor. Que tu nos envolva, que tu nos ampare, que tu nos ilumine, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja.